vamos lá. Bom dia a todos. Me chamo Camila, em nome da Faculdade de Letras, do programa de pós-graduação em Letras. Estendemos a todos os presentes as mais cordiais boas-vindas ao evento, ao nosso 8º seminário de metodologia da pesquisa em linguagem e literatura. O nosso evento é organizado pelos mestrandos de 2020 e coordenado pela professora doutora Marta de Faria Cunha Monteiro e pela professora doutora Fernanda Dias de los Rios Mendonça. Por conta da necessidade de isolamento social decorrente à pandemia, o nosso evento está sendo realizado em formato virtual. A mesa 7 de estudos literários é constituída pelos debatedores, professora doutora Carmen Blanco e o professor doutor Marcos Mariano, e pelos mestrandos Leilson Assad e Wilson Maia. A professora doutora Carmen Blanco é escritora, poetisa e ensaísta galega, teórica, feminista e pensadora interdisciplinar. Possui inúmeras publicações de artigos e ensaios, além de narrativas e textos poéticos da mesma temática. Professora doutora, titular da graduação e pós-graduação em literatura galega da Universidade de Santiago de Compostela, autora de diversos ensaios, artigos e poesias. Coordena atualmente com Cláudio Rodrigues Fê os cadernos interculturais e libertários, União Libre e Associação para a Dignificação das Vítimas do Fascismo. O professor Dr. Marcos Mariano possui graduação em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, graduação em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado e doutorado em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Atualmente é professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Tem experiência na área de teologia, com ênfase em teologia sistemática, atuando principalmente nos seguintes temas: Bíblia, hinos, Apocalipse, teologia e Paulo. Bem, os mestrandos terão 15 minutos para a apresentação dos projetos e o debatedor da mesa terá 30 minutos para falar sobre os trabalhos. A interação dos ouvintes se limita ao chat. Não abriremos espaço para perguntas ao mestrandos, então peço por gentileza que deixe seus microfones desligados para que não haja interferência. Bem, vamos iniciar então as nossas apresentações. Desejo a todos uma ótima apresentação e um ótimo evento para todos. Leilson, você inicia. Boa apresentação, é com você. Oi, bom dia. Eu preciso saber se vocês conseguem me ouvir. Perfeitamente. Ok. Bom dia novamente aos colegas que estão participando. Bom dia, professor Marcos Mariano, por ter aceitado o nosso convite em participar da nossa mesa. Bom dia, professora Carmen Blanco. Eu também lhe agradeço por ter aceitado o meu convite. Eu não consigo comensurar a alegria e a satisfação por tê-la conosco nessa mesa no dia de hoje. Muito obrigado. Eu irei apresentar os meus slides. Um momento. Eu preciso que vocês me confirmem se estão conseguindo visualizar. Sim, Leilson. Sim? Estamos vendo. Perfeito. Eu não poderei colocar em tela cheia, porque eu não estou conseguindo passar os slides nos testes realizados, eles não passavam. Então, eu passarei da maneira que eles estão aqui em exibição, ok? Primeiramente, eu sou aluno da Universidade Federal do Amazonas, do curso de pós-graduação em literatura, e a proposta que eu trouxe para o nosso debate em relação ao método que eu utilizo em minha pesquisa é uma aproximação à erotização da palavra na poesia. O meu nome é Leilson Assad e eu sou orientando do professor Dr. Saturnino Valadares. Em relação às motivações que me conduziram a essa pesquisa, eu classifiquei inicialmente 3, como as 3 principais. A primeira delas se diz respeito às viagens. Eu tive a felicidade e a oportunidade de estudar na Espanha, realizar o bachillerato, e o meu contato que eu tive com a língua e com a cultura, necessariamente com a literatura espanhola, despertou um grande interesse e motivação para que eu
realizasse pesquisas e continuasse estudando em relação à língua e à literatura. E há mais ou menos 4 anos, quando eu tive contato em relação à temática erótica e à poesia, isso somente entusiasmou-me ainda mais. E esse contato ele se deu por conta de uma formação que nós tivemos na SEDUC, em que o professor que apresentava, que palestrava, era o meu orientador, o professor Dr. Saturnino Valadares. E naquele momento eu tive a plena e a perfeita convicção de que eu desejaria estudar. E eu agradeço também pela oportunidade e pela paciência do professor em ter me dado essa oportunidade, em poder realizar estudos relacionados à área. A minha justificativa eu darei e iniciarei com o diálogo da professora Maria do Socorro, que é professora doutora da Universidade Federal da Paraíba, e ela trabalha 4 campos muito importantes e que também, de certa forma, dizem respeito à minha pesquisa. O primeiro deles é o campo interpretativo mais abrangente, dialogar com outras áreas, discutir temas como corpo, alma, sexualidade e desejo, e abrir estudos para as fronteiras que existem entre o erotismo e a poesia. E nessa justificativa, eu gostaria de comentar e, de certa forma, parabenizar também, porque embora na nossa instituição ainda esteja amadurecendo as pesquisas em relação à temática erótica, mas nós possuímos algumas investigações, e eu reforço, e como eu disse, parabenizo alunos como a Thalissa Damasceno, que é uma acadêmica do curso de língua espanhola, em que já possui artigos publicados em relação a José Ángel Valente, os meus 2 colegas de mestrado, o Rodrigo Ramos e o próprio Mike Oliveira, este último, especificamente, apresentou ano passado o mesmo método em que me deu uma boa bagagem, um bom entendimento também para que eu pudesse iniciar e nortear a minha pesquisa. O próprio professor Gabriel, que também possui artigo publicado em relação ao erotismo, e eu comento sobre o meu orientador, o professor Saturnino Valadares, que, além de ser um grande incentivador a que realizemos pesquisas dessa temática, ele também possui diversos artigos publicados e traduções de obras literárias, especificamente muitas delas em relação à língua galega, traduzidas para a língua portuguesa, e uma delas despertou o meu interesse, que no caso eu também abordarei durante a apresentação de hoje. E além disso, há o meu artigo, que será publicado neste ano, com o título de Apoteose Erótica, de Cláudio Rodrigues Fer, que foi aceita pela Universidade Federal da Bahia, em comemoração ao Jubileu de Prata, da Fundação Selga. Então, por meio dessa proposta da Maria do Socorro, é que justifica a necessidade de pesquisarmos um pouco mais e de darmos abrangência para essa temática erótica, em relação a pesquisas não somente de graduação, mas de pós-graduação também. Iniciando em relação ao erotismo em si, por diversas vezes, durante as minhas investigações ou comentários com amigos, geralmente quando nós pensamos em erotismo e estamos fora desse ambiente acadêmico, desse ambiente de pesquisa, de construção epistemológica, nós costumamos buscar um conhecimento prévio através de dogmas, através de crenças, através da construção familiar que estamos embasados até determinado momento. E quando pensamos nesse tema, automaticamente o associamos à prática sexual, aos instintos naturais. Mas o que nós precisamos saber é que o erotismo ele é muito mais abrangente. Ele não se delimita somente à questão sexual. Então eu inicio com uma citação da professora doutora Carmen Blanco, em que diz: falar de erotismo hoje é fazê-lo também, pelo menos de amor, sexo, pornografia e obscenidade, do corpo, mente, gênero, sexualidade e subjetividade, conceitos que abrangem um contínuo de uma complexa realidade definida na interferência das pessoas e dos poderes no decorrer da existência da carne e do mundo. Portanto, o que ela quis dizer, em outras palavras, é que não necessariamente se resume
só os nossos instintos sexuais. Tanto é que eu trabalho na minha obra com Otávio Paz, e ele menciona que quando nós falamos de erotismo, é uma forma e um mecanismo de domar, de contextualizar os nossos instintos sexuais. Os nossos instintos sexuais que se baseiam necessariamente as funções da carne, os desejos da carne, é um elemento irracional. E esse elemento irracional, ele acorda, ele desperta somente para fornicar e volta a dormir logo em seguida, não fazendo distinção alguma. Mas o Otávio Paz, ele diferencia quando ele fala que o erotismo em si é uma metáfora transfigurada, que em outras palavras quer dizer que se eu fosse classificar naturalmente o erotismo, ele seria o talo de uma flor, onde o sexo é a raiz e a flor em si, aquele objeto, aquele elemento em sua perfeita obra, ele define o amor. Então, essa metáfora em si, ela dá abertura para esse campo amplo que o erotismo, através de domar o sexo em si, nos diferencia dos seres animais, de qualquer outro animal, que aparentemente não faz distinção alguma entre o ato erótico, apenas segue os seus instintos naturais. Eu fiz uma classificação de alguns autores que eu trabalho em minha pesquisa em relação ao erotismo, em que inicia por Otávio Paz, como eu comentei. A dupla face do erotismo nada mais é do que a fascinação diante da vida e da morte. Essa é uma outra característica em que eu conduzi a minha pesquisa. O erotismo quando ligado à morte e o erotismo quando ligado à vida. E ligado à morte, eu cito principalmente Georges Bataille. Por quê? Este autor, ele trabalha, e muito nas suas pesquisas, em relação ao erotismo, ao sexo em si, a prática sexual, ligada com os interditos e com as transgressões. Quando nós falamos de interditos, estamos falando sobre todas as proibições naturais que existem na vida, existem em relação à nossa prática sexual. E embora estejamos aparentemente mais evoluídos, há muitos elementos que não se diferenciam tanto quando nós falamos em relação à Grécia Antiga, principalmente em relação a casamento, ou ao próprio incesto, ou a práticas em si, que aparentemente ainda são consideradas proibidas. E a transgressão nada mais é do que você superar esses obstáculos que existem, superar esses interditos que nos proíbem e nos limitam em relação a determinadas práticas. E Bataille, ele relaciona muito a transgressão ou o próprio ato sexual em relação à condução da vida. Ele trabalha a continuidade e a descontinuidade. Embora ele deixe muito claro que a vida supera a morte, que o ato sexual em si, que a continuidade, ela supera a morte, para que eu supere essa morte, eu dou origem à morte inicial do indivíduo para que um novo indivíduo supere a morte anterior. Então, esses conceitos continuam ligados à morte. E essa morte, ela pode ser caracterizada por uma morte física, uma morte social e uma morte espiritual. E para que eu construísse um conceito mais específico e abrangente sobre esses três elementos, eu trabalhei e muito a perspectiva de Michel Foucault em relação à história da sexualidade. Quando ele trabalha elementos que caracterizavam o início dessa morte física em relação ao processo embrionário, se nós destacarmos, para que uma célula gere uma nova célula, a célula geradora, ela morre para dar origem a uma nova vida. A morte social em si, ligada ao contexto de você ceder-se aos prazeres da volúpia e automaticamente afastar-se do ser social, estar preocupado com a sua reputação, preocupado com o que os outros comentarão a respeito de suas práticas, e, por fim, a morte espiritual, muito ligada à religião, aos dogmas, às crenças, que também
controlavam e serviam como impulso de dizer determinadas práticas só podem ser realizadas após o casamento, ou a procriação em si, ela só pode acontecer depois de você possuir um lar, de você possuir uma família, que essas práticas estejam relacionadas à monogamia, ou que estejam relacionadas principalmente às práticas, aos dogmas, às crenças religiosas. E eu coloquei em diferença com a poética de Cláudio Rodrigues Fer, que é o meu objeto de estudo, que exatamente eu analiso a poética dele, mais especificamente a obra Uma Temporada no Paraíso, e eu coloquei que ele já analisa através de uma perspectiva de vida, através de um encontro amoroso, cuja transcendência ela permite que você se liberte e automaticamente desfrute de uma vida hoje, de uma vida terrestre, de um paraíso que ele se apresenta no hoje e no agora. Um paraíso livre, e como ele é erótico, ele não está associado à reprodução, unicamente à reprodução imposta religiosamente. Aqui eu trabalho a minha fundamentação teórica, e eu inicio através de 3 argumentos, como eu falei, trabalhados por Jorge Bataille. Esses 3 argumentos, o primeiro deles seria: a atividade sexual dos homens não é necessariamente erótica, ela o é, sempre que não for rudimentar, que não for simplesmente animal. Foi exatamente o que eu expliquei inicialmente quando eu quis dizer que a prática relacionada única e exclusivamente ao sexo, ela é animal, ela é de origem animal. E essa prática em si é que pode nos conduzir àquela separação. Mas quando nós falamos em si sobre erotismo, ela não necessariamente está relacionada só a isso. O erotismo, ele doma os nossos instintos sexuais. Eles dão razão, eles criam um pensamento para essas práticas. E o erotismo é como se fosse, conforme Otávio Paz menciona, a elevação, degrau a degrau, para nós alcançarmos a contemplação suprema. O segundo argumento é: o homem é definido por uma conduta sexual subordinada a regras, a restrições definidas. O homem é um animal que permanece interdito diante da morte da união sexual. Isso também comentei inicialmente, quando eu mencionei a respeito de que as nossas práticas sexuais, a nossa união, ela ainda é vista com maus olhos, ela ainda é proibida, se nós analisarmos a partir de um conceito mais religioso ou social, porque automaticamente desassociam a uma prática bem libertina. Mas não é bem assim. O erotismo trabalha esse aspecto e dá essa abertura para que nós o trabalhemos de uma maneira livre, de uma maneira em que permita que qualquer um de nós façamos a nossa livre escolha, especialmente o lado feminino, que sempre possuiu mais interditos e proibições ligadas à sociedade ou à religião. E Cláudio Rodrigues Fer trabalha bastante a perspectiva de liberdade feminina, de livre escolha. E essa livre escolha é abordada, principalmente em Somente Apoteose, que é a primeira parte da obra, de uma maneira livre, onde a união carnal, ela permite que você usufrua desse paraíso utópico e você, através da livre escolha, desfrute dos prazeres em que aquilo pode lhe possibilitar. E, por fim, em relação a George Bataille, eu trabalho: o espírito de transgressão é o de um Deus animal que morre, daquele Deus cuja morte anima a violência e que não é limitado pelos interditos que tocam a humanidade. Novamente, trabalhando a questão da morte, trabalhando a associação entre as práticas sexuais ou o próprio erotismo, como se ele te apartasse do ser social, como se ele não estivesse inserido em um contexto mais amplo de necessário diálogo e de uma abrangência que faz parte do nosso contexto, não só dia a dia, mas do nosso contexto social em si. A minha segunda fundamentação teórica que eu trabalho é em relação a Otávio Paz. O Otávio Paz, em si, ele trabalha que o erotismo e o amor são formas derivadas do instinto sexual. Eu já mencionei, mais de uma vez inclusive, que o erotismo é uma forma de domar o instinto sexual. E essa derivação em si do próprio instinto é uma forma de dar razão, de criar racionalidade, de criar elementos que lhe possibilitem chegar à contemplação suprema, ou como o próprio Cláudio Rodrigues Fer trabalha, divulgar o amor.
divulgar a paz, ser a favor da justiça e criar um mundo em si que desmistifique a morte, que crie a morte, ou melhor, que trabalhe a morte como um processo natural inserido na vida, que nós não precisemos temê-la, como ela geralmente acontece. E as regras e instituições destinadas a domar o sexo são numerosas, cambiantes e contraditórias. Vão do tabu do incesto ao contrato de casamento, da castidade obrigatória à legislação sobre os bordéis. Isto também nós sabemos, e também já foi comentado, sobre as inúmeras, as existentes regras em relação aos interditos impostos socialmente para cada um de nós. E são vários. E como eu disse inicialmente, principalmente as mulheres, elas são ainda mais, que se falarmos, por exemplo, sobre tempos mais antigos, sobre a Grécia Antiga, ou sobre tempos diferentes dos que vivemos atualmente, falamos até sobre elas nem mesmo poderem escolher com quem deveriam casar-se. E essa liberdade em si é pregada, é dita pelo autor em que eu trabalho como objeto de estudo. E, por fim, o amor é uma aposta insensata pela liberdade. A liberdade em si, ela precisa haver dos dois indivíduos. Insensata porque nós não sabemos onde ela acontecerá, de que maneira ela ocorrerá, nem onde. Mas como o próprio Otávio Paz ele trabalha, ele nasce de uma atitude involuntária, de uma situação involuntária, que acaba culminando em uma atitude voluntária, em você desejar escolher estar com a outra pessoa. E aqui eu coloco uma fundamentação mais clara e mais específica a respeito do poeta que eu estudo, Cláudio Rodrigues Fer. Antes de trabalhar essas teorias em que eu abordo, eu gostaria de deixar claro que, pelo poeta ser galego, boa parte da minha pesquisa, ou da minha fundamentação, ela trabalha autores, escritores, pesquisadores também galegos. Não somente por o poeta em si ter essa origem e valorizar a sua pátria Galícia, mas também por possuir uma fundamentação mais solidificada e me dar o aporte necessário para que eu consiga comentar aquilo que for necessário sobre o poeta em si. Então, a primeira fundamentação que eu busquei esta poética oferece uma visão da mulher absolutamente livre e independente, que subverte os padrões genéricos e faz do amor uma revolução, e da vida uma utopia. Quando eu cito isso a respeito da doutora pesquisadora Olga Novo, eu estou falando sobre subverter. Subverter, a subversão, faz parte em quase toda a trajetória poética do autor. Subverter as fórmulas tradicionais, subverter os padrões estabelecidos, modificar e criar um novo conceito, para que nós não aceitemos aquilo que nos é imposto. Muitas dessas imposições nem ao menos a questionamos, nós somente a aceitamos, porque, como eu disse, faz parte de dogmas, de crenças. E isso, de certa forma, nos manipula, nos controla, nos impõe um limite. E esse limite em si nos impede de alcançarmos o transcendente, o elemento cosmogônico. E essa viagem que nos propõe o autor, ela faz parte de uma subversão. Segundo, a ruptura definitiva com o negativismo em uma proposta radicalmente vitalista, cingir paixão e conhecimento. A união entre paixão e conhecimento é um dos elementos principais da obra, em especial a primeira parte, somente a apoteose, trabalha bastante essas características, em que você cria um conceito, cria um ambiente cognoscitivo através do encontro amoroso. Não é só unir-se, não é só descobrir o amor, mas é também aprender com ele, aprender em outro corpo, aprender através de novas descobertas ou novos caminhos. E essa revolução em si, ela trabalha a questão da inversão do negativismo. Como eu disse, eu trabalho a obra Uma Temporada no Paraíso, que o próprio título em si é a subversão, é uma visão otimista da obra Uma Temporada no Inferno, de Arthur Rimbaud, uma análise vitalista em que você une, em que você cinge a paixão ao elemento do conhecimento, que tudo se inicia por meio de um encontro erótico. A liberdade da vida, discorrendo líquida e leve,
como alga e como os fluidos do sangue, dos suores, das salivas, dos leites, das lágrimas, dos fluxos. Essa mesma citação eu tirei de um artigo seu, professora, publicado em relação a sexo e lugar, em que isso precisa discorrer livremente, precisa ocorrer naturalmente, sem regras, sem imposições, e essa liberdade individual é o único elemento em que nos permitirá alcançarmos a contemplação suprema, que, como eu disse, Otávio Paz cita, mas que o próprio autor Cláudio Rodrigues Fer tenta enaltecer: o paraíso hoje, o paraíso agora, um paraíso utópico. O erotismo como um fenômeno sensual e afetivo, mas também crítico, ideológico e mesmo subversivo, sobretudo em contraposição a toda classe de poder e de opressão sobre a vida. Este tópico é um dos mais importantes se nós classificarmos, porque a trajetória poética do autor também trabalha a justiça, a luta contra sistemas opressores, a luta, ou melhor, a luta em favor da memória, dignificar a memória daqueles que foram vítimas desse sistema. E há muitos poemas que trabalham, por exemplo, situações que ocorreram de catástrofe em uma visão e uma perspectiva mais otimista, para que nós nos lembremos do ocorrido no passado, para tentarmos construir um futuro diferente, uma vida mais otimista, uma vida que haja paz, união, uma vida mais integral, mais integradora, em que não haja acepção, em que não haja distinção, em que todos nós estejamos inseridos no mesmo contexto. E a poesia não se diz, se faz e, sobretudo, se vive. Essa é a poesia. Essa é a poesia de Cláudio Rodrigues Fer, um elemento integrador em que parte não só da vivência do próprio poeta, mas também dos conceitos em que ele acredita ser os conceitos sociais de experiência que ele possui. O nosso próximo, como eu disse, o meu objeto de estudo é Unha Tempada no Paraíso, uma temporada no Paraíso de tradução à nossa língua portuguesa. A minha pesquisa e a minha dissertação trabalha necessariamente as 3 primeiras partes, é uma análise parcial dessa obra, as 3 primeiras partes relacionadas a somente apoteose, viagens verdes e viagens azuis. Neste momento, a minha pesquisa, eu concluí a segunda parte, o segundo capítulo, mas ela ainda se encontra em revisão com o meu orientador, para que, se possível, eu possa qualificar ainda neste ano. Este é o meu desejo. E ela tem uma citação de José Luis Acheitos, que comenta: o discurso cristão suprimiu a exaltação da vida pela exaltação de um paraíso situado no além. Eu não quero dizer que nós desejamos viver uma vida libertina, mas o que eu quero comentar é que nós pensemos em que, muitas das vezes, nós estamos buscando o paraíso, o além, uma filosofia cristã, mas nós esquecemos que temos vida, que nós vivemos o hoje. E essa necessidade em viver o hoje, em desfrutar esse paraíso que se apresenta, é a proposta desse livro, Uma Temporada no Paraíso, onde o encontro amoroso desconhecerá todo o seu fim, e toda a beleza do mundo caberá numa única mirada. Essa transcendência erótica nos permitirá alcançarmos e, de certa maneira, refletirmos um pouco sobre a nossa vida como ela se apresenta no contexto atual. E eu trouxe para vocês um poema que particularmente eu gosto muito, que se chama Serra Sim. E o poema diz: somente tenho uma vida para dar-vos, mas darei-vos-la arvoreamente milenária. Esta conexão com o natural, que é vista e abordada em muitas obras do nosso poeta, durante a sua trajetória poética, conecta o natural, a árvore, que se apresenta de maneira milenária, ao amor, cuja união entre você, entre mim, entre o ser existente, com aquilo que pode se apresentar de maneira milenária, de forma utópica, onde o amor supere a dor, como outras obras, até mesmo em Amores e Clamores, onde há a palavra clamor, o próprio autor comenta que o amor está imposto, que aparece a palavra amor empregada em seu contexto. E dessa maneira, eu encerro o meu método
mas dessa maneira que se inicia a minha pesquisa, que se direciona a esse tópico erótico, especificamente ao poeta galego Cláudio Rodrigues Fer, uma análise parcial, como eu disse, das 3 primeiras partes da obra Uma Temporada no Paraíso. E aqui o meu referencial teórico. Desde já eu agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Leilson. Professora Carmen Blanco, é com você. Professora, seu áudio está desligado. Professora Carmen, seu áudio está desligado. Agora sim. Agora. Moitas grazas, é para min un placer participar neste seminario de metodoloxía e investigación en linguaxe e literatura do programa de posgrau en letras da Universidade Federal do Amazonas. Neste contexto, pois estou feliz felicito polo o traballo presentado, ao que quero contribuir neste diálogo portugués-galego, galego-portugués, que ten unas profundas raíces que nos unen, non? Como no erotismo e no amor. Vou ler para así pois ser máis precisa e non alongarme. A miña presentación que achego a esta conversa podería titularse Utopía apoteótica, poética erótica. Apoteose, xuntos coñecemos soamente a apoteose. É o final infinito, sen fin, apoteótico da primeira parte do poemario Una tempada no paraíso de Cláudio Rodrigues Fer, titulada precisamente Soamente a apoteose. Cume e éxito clamoroso da poética erótica da unión. A enerxía da vida non se gasta, transfórmase. A poesía permanece, renace, continúa, non se acaba. O desexo e a imaginación moven a acción, a iniciativa, a apertura do sentir e do saber e de coñecer, do coñecer na renovación da vivencia, da memoria, do amor do ser, do estar e da humanidade na plenitude do éxtase do que sabe a mística. Da explosión xenesíaca das orixes dos ríos da vida, no intercambio, no diálogo de unidade e diversidade das linguas, e máis alá das linguas, na total acollida aberta da síntese do lugar onde conflúen as contradicións, limitación, ilimitación, igualdade, desigualdade, identidade, diferenza, certeza, incerteza, definición, indefinición, en suma, aritmética infinita e xeometría utópica, apoteótica da poética do par, dispar, recta, curva, vertical, horizontal, no círculo cuadrilátero que agroma na páxina 26. Acollida, toda acollida por todas. Utopía erótica de profunda armonía amorosa, máis alá das miserias da historia e máis alá da creación opresiva,
dos mitos bíblicos, helenos, latinos, atlánticos, de todo o mundo. Das grazas e da maldición da mazá da discordia, por exemplo, na amorosa mazá da concordia, da paz, do aire libre, indivisible, das liberdades, das verdades e das belezas plurais que enchen todo e toda. E todo era lume, auga e nada, di a páxina 26. Sen divisións, con multiplicación, integración, superación, na profundidade e máis alá das falsas dicotomías, porque prazer e coñecer son sempre o mesmo, segundo afirma o poeta nos seus comenzos, e segundo practica o profesor tamén desde os seus comezos na súa proposta metodolóxica integral de análise dos textos literarios en sí e nos seus distintos contextos. Práctica poética e práctica científica conflúen nel, poeta, escritor e artista, creador dun conxunto integrado de poesía verbal e de poesía interartística, visual e plástica, ademais de narrativa, teatro ou ensaio, conformado este conxunto nun grande e enorme xa conxunto maior integrado e intertextual, pleno de interrelacións, de formas e contidos, de ciencias e creacións. Aplicamos a metodoloxía integral das teorías e prácticas non opresivas, baseadas na lectura profunda, na análise de textos e contextos e en conceptos de ciencia e pensamento liberadores que opoñen a opresión, a liberdade profunda, da que deriva a liberación que ven da verdade, da sabedoría, da razón, dos sentidos e do sentido vitais, tanto na creación como na investigación. Estamos, entón, ante creación profunda, poesía profunda, con pensamento profundo. Poesía na que liberdade, beleza, verdade e amor son o mesmo, como na vanguarda surrealista, mellor, máis alá das escolas. Creación con amor, como eu digo, pois sen amor nada libre e profundo se crea. Química e física do espazo e do tempo, infinita dimensión do sentir nos lugares de acollida dos corpos que aman. Falo só ante a beleza plural, falo ante o infinito. Creación máis alá das limitacións postas ás linguas pola ignorancia de principios equivocados de suposta corrección política. A maravilla dos dobretes polisémicos galegos, dito con humor, os falos e as falas, a vulva e as vulvas, a unidade e a multiplicidade, o límite ilimitado, a elocuencia dos corpos, a incógnita da interrogación retórica, máis alá do mito bíblico de Babel, os bens de Babel, das múltiples linguas.
unidade. Falo ata o límite das vulvas ilimitadas. Unidade no múltiple. A riqueza da gramática da lingua originaria, das linguas, da diversidade corporal humana. A palabra falo, verbo falar, tamén nome verba, capacidade de falar. A palabra falo tamén nome do órgano sexual masculino do home. Creación, entón, máis alá do chamado falologocentrismo patriarcal na creación mellor e máis perfecta. A maravilla do masculino plural polisémico e podemos decir tamén poliflúxico. Babel. En que falamos cando saloucamos, bafexamos, xememos, berramos, calamos e todos nos entendemos? Un todos inclusivo e integral con variación de xénero mental implícita, pois en todos están todas tamén en lingua galega para as mentes abertas non androcéntricas nin patriarcais. O dobrete políticamente correcto, todos e todas, todas e todos, en certos contextos corteses idóneo, é aquí, neste breve texto minimalista, sería aquí, digo, un erro estético. Flores, sépalas, pétalas, húmidas, xuntas. Sépalas, pétalas. Creación en A. Invención de palabras, neoloxismos femininos con valores de poesía profunda, grazas á ruptura da norma do sistema gramatical da lingua, cousas que a arte, a literatura e a vanguarda artística fixo sempre grazas a que existe un sistema común que nos une e que nos entendemos e, grazas a él, tamén cando subvertimos. Sépalos, pétalos é a norma en masculino destas palabras na lingua galega. Estas son só unhas mostras, unhas pequenas mostras. Elas, contigo amoas máis, e a ti con elas. Primeiro poema de Sogamente apoteose. Poética erótica de suma e multiplicación do amor. Creación pronominal, pensamento e poesía. Eu, ti, te, contigo. Elas contigo, a ti, en ti, eu, vos, nas páxinas 18, 19, 26 e 31. E remato pronominalmente. Eu, ti, te, contigo. Grazas. Obrigada, professora Carmen. Leilson, se você quiser falar, fique à vontade. Sim, eu gostaria de também fazer um comentário bastante breve. Novamente, eu lhe agradeço, professora, por ter contribuído. Enquanto a senhora fazia a sua análise, eu estive apreciando poeticamente a sua fala e lembrando dos meus textos, lembrando daquilo que eu tenho produzido. E eu, novamente, sou gratidão, sou agradecimento. Obrigado por estar conosco. A senhora não imagina o quanto a sua presença e as suas palavras estão contribuindo e principalmente contribuirão
para a minha pesquisa. Eu espero que nós possamos estar mais em contato, para que principalmente eu possa estar adquirindo, construindo um conhecimento mais amplo e principalmente divulgar essa linda literatura que se apresenta do próprio poeta Cláudio Rodrigues Fer, aqui na minha terra, aqui na minha região, ou em qualquer outro lugar que eu for. Muito obrigado novamente. Eu agradeço. Graças. Graças. Obrigada, Leilson. Vamos para a nossa segunda apresentação. Wilson Maia, é com você. Seu áudio, Wilson. Primeiramente, agradecer essa oportunidade que me foi dada, né, de estar junto com um grupo dos estudantes que estão se preparando para apresentar a dissertação. Embora tenha apresentado a minha, eu me sinto honrado em estar aqui. Quero agradecer a presença da professora Carmen, do professor Marcos, que separaram um tempo na agenda, né, para estar com a gente aqui, conosco. Quero agradecer. E eu vou depender da ajuda técnica da Camila para projetar os slides, né, do meu trabalho, da minha pesquisa. Na verdade, o que eu vou apresentar foi extraído de um capítulo, né, da minha dissertação, que eu faço análise eu faço um recorte de um texto bíblico, mas, como pressuposto, eu apresento a Bíblia numa perspectiva literária, previamente, antes de entrar no texto. A Bíblia é uma perspectiva literária. E aí, toda essa ideia de desconstruir o meu trabalho, a minha pesquisa, dentro desse tema, a Bíblia é uma perspectiva literária, surgiu exatamente do espanto, né? Por ter lido algumas obras que tiveram como inspiração a Bíblia, me fez lembrar alguns textos, né? Porque a Bíblia é um livro que já tem aí séculos, né? Como diz Zabatiero e Leonel, em seu livro A Bíblia, Literatura e Linguagem, eles comentam, né, que o livro que tem sido lido por séculos, né, compõe-se de uma coleção de obras variadas, produzidas em diferentes épocas. E como diz o George Steiner, a Bíblia, ele fala da universalidade modelizante do Código das Escrituras, né? Ele apresenta, inclusive ele faz um comentário aí em que ele contrapõe o Deus da Bíblia, a presença narrativa de Deus na Bíblia com um Deus que morreu, né? O Deus dos filósofos do século XIX, dos leigos iluministas do século XIX, mas que permanece vivo na narrativa, né? Inclusive, muitos autores, principalmente da literatura inglesa, foram motivados, inspirados pelo texto bíblico, né? Então, eu gostaria de que a Camila passasse adiante aí o próximo slide. Então, o nosso objetivo geral foi apresentar a Bíblia numa perspectiva literária, mas pontuando alguns aspectos. Discorrer a Bíblia como literatura, tendo como base pressuposto da teoria literária, né? Uma tentativa de mostrar a Bíblia não como religião, não como história, mas como literatura, usando, portanto, os pressupostos da teoria. E estabelecer de forma panorâmica o conceito de literatura, sustentando a Bíblia como parte do cano literário, já que, em primeira mão, a Bíblia é um texto. E, por ser texto, pode ser analisado. E, por ser analisado, nós buscamos o conceito de literatura de Eagleton, o inglês, exatamente porque ele faz uma crítica ao conceito de literatura, e por não se ter um conceito totalmente definido de literatura, a Bíblia ela se encaixaria perfeitamente, pelo menos do ponto de vista tradicional,
nas exigências de um texto como literário. E também apresentar uma proposta de leitura da Bíblia como literatura, seguindo um protocolo de leitura, né? Nós vamos apresentar mais adiante. Pode passar, Camila. Para isso, nós utilizamos como referencial da Bíblia como literatura, Feuerbach, na obra Mimesis, a representação da realidade na literatura universal, Alter, a arte da narrativa bíblica e outros autores, né? Então, o foco nosso aí foi apresentar a Bíblia como literatura com características presentes também em outras obras aceitas no cano literário. Apesar de algumas críticas feitas a Feuerbach, essa obra Mimesis é uma obra muito requisitada no meio acadêmico, muito lida, muito procurada, muito buscada. E Alter, ele consegue de maneira muito bem, ele elabora muito bem a sua análise do texto hebraico, principalmente o Antigo Testamento, e por isso que nós buscamos essas fontes aí. E para o conceito de literatura, buscamos Teoria da Literatura, uma introdução de Eagleton, justamente por fazer essa crítica ao conceito de literatura. Então, foi a nossa apresentação do conceito de literatura prestou-se a fazer apenas ter uma visão panorâmica do conceito de literatura. Sim. Camila, pode passar adiante. E aí o nosso método foi o seguinte: apresentar a Bíblia como literatura seguindo alguns caminhos possíveis. O primeiro deles é que a Bíblia contém pluralidade de narrativas, intensidade e diversidade de personagens. Então, se o leitor, ou até mesmo alguém que vai fazer uma crítica, fazer uma análise literária do texto bíblico, seria impossível ele não perceber que a Bíblia é muito plural e que os personagens são muito intensos e diversos. Até porque ela foi produzida durante muitos anos por autores diferentes épocas, influenciados por diferentes contextos sociais. Então, existe uma diversidade. Então, é um texto heterogêneo. O próprio nome Bíblia está no plural, né? Do lado vem de ta Bíblia, seria um livro plural, e ela é rica de recursos estilísticos, literários. Nós temos, ela é rica em símiles, em antíteses, em parábolas, em metáforas, alegorias. Então, ela, digamos assim, ela se encaixa perfeitamente naquilo que é requisitado como literatura dentro do cânone. E a Bíblia é obra basilar da cultura ocidental. O Northrop Frye, ele fez uma observação interessante. Ele disse que para se compreender a literatura inglesa, por exemplo, é indispensável o conhecimento da Bíblia, já que a maior parte da literatura inglesa se inspirou na Bíblia. E outro detalhe interessante é que a Bíblia pode ser lida sem a interferência dogmática judaico-cristã. Nós sabemos que, por séculos, a religião imprimiu na Bíblia essa visão, criou uma roupagem para a Bíblia, exclusivamente um manual de vida religiosa, uma visão unívoca da Bíblia. Mas é possível lê-la, é possível resgatar ou tentar perceber as técnicas literárias usadas pelos autores hebreus que compuseram a Bíblia. Então a Bíblia, ela é essencialmente religiosa, porque de forma imediata seus autores foram motivados religiosamente para isso, mas dá para se fazer análise literária do texto bíblico, é possível separá-la de sua visão religiosa, mas é impossível separá-la de seu contexto e forma de produção. Então, o aspecto sagrado deve ser encarado aí como um fato complementar, não um obstáculo,
como tem sido visto pela academia como um obstáculo, né? Então, e outro detalhe, que a Bíblia deve ser lida retirando-se os rótulos que impedem sua leitura literária, ou os que impedem sua leitura religiosa, quando isso for necessário. Então, pode passar, Camila. E aí, na minha pesquisa, eu consegui descobrir alguns obstáculos à compreensão da Bíblia como literatura. Porque durante muitos séculos ela foi vista só como um livro religioso. E isso aí se tornou uma barreira ao trabalho da teoria e da crítica literárias. Agora, nesse jogo aí, duas partes se contrapõem, né? Os guardiães da Bíblia, que conseguem vê-la somente como um livro religioso, e os críticos literários, que às vezes se omitem, e principalmente hoje, principalmente no Brasil também, de fazer a análise literária do texto bíblico. Talvez algumas produções literárias tinham o preconceito dos religiosos, e talvez hoje também exista o contrário, um caminho oposto. Alguns críticos literários já desenvolvem um preconceito em relação à análise literária da Bíblia. E como falaram antes, o olhar religioso, unívoco, né, doutrinário, é preciso se ter um olhar polissêmico da Bíblia. Ela é rica em literatura. Então, o obstáculo não está na interdiscursividade e na intertextualidade, porque os textos literários, eles dialogam com a Bíblia, e existe essa interdiscursividade, existe essa intertextualidade, mas o problema estaria nos discursos ideológicos sobre o saber, principalmente esse preconceito, né, de se aceitar a Bíblia como literatura, inclusive retomando aí o conceito de literatura criticado por Egerton. Ele dizia que a literatura, o conceito de literatura, pode ser produzido pela academia. Um conceito daquilo que seria literatura e que teria um grupo específico de leitores para a leitura desses textos. Outro obstáculo seria as hermenêuticas teológicas restritivas, porque a teologia, por muito tempo, não quis fazer análise literária do texto, e em teoria e crítica literárias carentes de mais diálogo com o texto bíblico. Como tem uma frase aí, interessante, de William Blake, que diz que a Bíblia é, de fato, um grande código da cultura ocidental. Quer queiramos ou não, quer critiquemos ou não, mas existe uma influência, tanto escrita como oral, na cultura ocidental da Bíblia, do texto bíblico. Inclusive, estava comentando com alguns colegas que a gente tem uma influência cultural religiosa muito forte, né? Mesmo que a gente não perceba isso a nível consciente. Quando a gente fala assim, vixe Maria, no português brasileiro, vixe Maria, é um resquício do ó Virgem Maria, da Idade Média, do culto a Maria, aquela coisa toda. Então, a linguagem é muito rica. Então, seria, de fato, isso aí. E eu gostaria próximo slide, Camila, eu gostaria de retomar alguma coisa bem resumida do conceito de literatura, um panorama aí. A apreciação da literatura, segundo Egerton, depende de uma específica formação cultural e pode ser provisória e subjetiva. Inclusive, o Egerton, ele diz que aquilo que no passado pode ter sido história, hoje é aceito como mito. E aquilo que no passado foi mito, pode ser aceito como história. Inclusive, ele faz um comentário sobre a Bíblia, que muita coisa da Bíblia mitológica hoje é tida como verdade histórica. E muita coisa que foi verdade histórica no passado, hoje é mitologia. Aí vem aquela ideia de que uma narrativa é como história,
e não com rigor histórico. A narrativa é narrativa como história, como falava Frey, mas não com rigor histórico. Ou seja, muito do que existe na Bíblia, tem alguns pontos a serem considerados. Como falava Alter, nós, ao lermos a Bíblia, temos uma sensação, um efeito de real. É uma prosa historicizada, como se fosse quase real, sem ser totalmente real. E que algumas histórias consideradas reais foram consideradas mito depois. Então, não é fácil conceituar a literatura, devido ao contexto histórico, as referências culturais, o esforço teórico, não é muito fácil, mas, do ponto de vista tradicional, nós podemos considerar a Bíblia dentro do cânon literário. E para Aristóteles, que foi o pai, né? Se bem que o Conselho de Literatura hoje, a literatura não tinha esse nome, né? Mas a arte literária, para Aristóteles, é mímese, é imitação. E é uma representação dos caracteres da nossa história, do nosso povo, da política, da história. E isso o texto bíblico em prosa ele faz muito bem. E a literatura é um fenômeno estético, é uma arte, como dizia Coutinho, e a literatura tem um papel humanizador. Por que eu coloquei essas considerações em relação ao conceito de literatura? É porque todos eles se encaixam, de alguma forma, no texto bíblico. O texto bíblico, digamos assim, está dentro desses critérios. E agora vamos para as considerações finais. Aqui eu gostaria de entrar um pouquinho mais no texto bíblico, exemplificando alguma coisa. Algumas conclusões a que cheguei é que é possível, a partir de uma perspectiva conceitual de literatura, colocar o texto bíblico à disposição da análise literária, já que a Bíblia segue princípios de construção textual e técnicas literárias presentes em outras obras que fazem parte do chamado cânon literário. Então, nesse ponto aí, eu gostaria de fazer algumas observações. Eu poderia até me perguntar em que sentido podemos comparar essas narrativas bíblicas com os grandes clássicos da literatura, já que aqui se trata de perceber essas técnicas literárias de outras obras também presentes na Bíblia, né? Então, as narrativas bíblicas refletem essa estrutura muito forte de representação, principalmente do caráter, frequentemente com grande profundidade psicológica, né? E como Feuerbach dizia, e argumentou por muito tempo, que os personagens bíblicos eles se desenvolvem no tempo. Eles são diferentes, por exemplo, dos personagens homéricos. Não estou querendo aqui classificar como o texto bíblico como melhor de Homérico do que o de Homérico ou vice-versa. Não é esse o objetivo. Mas os textos bíblicos tornam mais próximos os personagens da grande tradição realística do romance. E os textos, os personagens bíblicos são profundos, eles estão em segundo plano, existe muito silêncio na narrativa bíblica, isso leva, digamos assim, a narrativa homérica, por exemplo, ela já está muito acabada, muito pronta, ela é muito descritiva, é cheia de detalhes. O texto bíblico possui muitas lacunas, ao contrário, ele possui esse silêncio, e de tal forma que o leitor terá que interpretar o texto. Ele terá que, numa linguagem mais simples, ele vai ter que se perguntar como o personagem se comportaria, ele começa a imaginar qual seria como o personagem reagiria, ele começa a querer criar na imaginação o preenchimento dessas lacunas. E então a leitura da narrativa bíblica ela tem essa vantagem, ela atrai nesse aspecto, porque a cada leitura você se renova, a cada leitura você vai ter que interpretar.
E quais são os elementos mais comuns na narrativa, na narrativa bíblica, e em que medida esses elementos eles vão enriquecer o texto bíblico, no sentido literário. E um dos elementos característicos seria justamente a repetição. É muito comum a repetição, que talvez o leitor apressado ele não consiga perceber como que esse princípio é construído, mas, na verdade, existe a repetição, ela não estaria ligada a uma sinonimidade, não seria repetindo com outras palavras para se ter o mesmo sinônimo, mas seria justamente para aumentar, intensificar, focalizar o texto para chamar a atenção do leitor. Então, não seria, digamos, uma deficiência do autor na narrativa, mas seria uma forma de atrair essas pequenas mudanças que são feitas aí nas repetições dos textos bíblicos, mudanças assim um pouco aparentemente bruscas, seria uma forma de situar um ponto novo, para dar um novo sentido ser revelado na narrativa. É bem interessante analisar esse ponto. Então, não seria personagens diferentes, não seria uma nova fala, seria uma forma de nos mostrar algo específico a respeito do personagem. Outro detalhe muito interessante como que a compreensão a forma como o texto foi produzido, a composição literária da Bíblia facilita na compreensão de sentido. Como que esse texto, a forma como ele foi elaborado, consegue facilitar a interpretação e dar sentido. Nós sabemos que, nós que somos da área, nós sabemos que qualquer escritor que trabalha, escritor literário, trabalha com um conjunto complexo de convenções, de técnicas, que são compreendidas pelos leitores de forma automática, são automáticos da cultura, a cultura onde ele está. Então, o problema da Bíblia é que, durante muito tempo, como eu expliquei anteriormente, é que a Bíblia foi vista, foi lida mais ao nível teológico, no sentido teológico. E então, a gente acaba perdendo as chaves dessas convenções. Se a gente não tivesse esses rótulos teológicos, talvez religiosos, a gente pudesse ver com mais simplicidade, com mais profundidade, essas técnicas usadas pelos escritores hebreus que compuseram aí seus trabalhos, e poderíamos então perceber mais plenamente o que está acontecendo no texto. Então, a gente já vai para o texto acostumado a ver o texto só pelo prisma religioso, a gente já vai com algo muito pronto a respeito do texto, a gente já vai com uma opinião pronta, com uma interpretação pronta. Mas se a gente fosse de forma nua e crua para fazer a leitura de forma literária, a gente ia perceber muito mais nesse texto literário. Outra coisa interessante é que o texto bíblico tem uma diversidade muito grande de prosa, e ele foi escrito, em sua maior parte, em prosa, e não em verso. Então, por que tantos diálogos no texto bíblico? Por que isso? E o sinal, digamos assim, literário da prosa é que ela se contrapõe à composição oral. Então, isso para o texto bíblico, o texto composto por aqueles escritores hebreus da época, numa sociedade muito politeísta, em que a oralidade prevalecia, talvez estivesse essa mudança, ou essa diferença, ela tivesse implicações muito importantes, tá? Porque a poesia é literalmente memorável, sabemos, uma flexibilidade e nuance que é um pouco diferente. Então, alguns escritores, alguns estudiosos
do assunto, como bem coloca Alter, ele comenta sobre isso, ele diz que talvez tudo indica, tudo leva a crer que essa prosa exagerada do texto bíblico, o texto todo mais em prosa, seria uma forma de se diferenciar o trabalho desses escritores dos épicos poéticos amarrados numa mitologia pagã das culturas vizinhas. Talvez fosse motivado por condições religiosas, mas que isso não descarta em qualquer hipótese o valor literário do texto. Então, é também uma tradição, como diz Alter, que destaca a interação de figuras invisualizadas falando entre si, respondendo umas às outras. Então, em Homero, existem grandes, comoventes discursos, como coloca Alter. Falas bonitas, mas são apenas falas. Não exibem aquele notável, como ele coloca, dar e receber do diálogo que se encontra na Bíblia hebraica. Homero está tudo acabado e pronto. Na Bíblia existe essa troca, esse dar e receber, quando nós fazemos a leitura do texto bíblico. E eu finalizo aqui, seguindo aqui o pensamento de Alter, um dos autores que eu mais confiei para esse meu trabalho, que como considerar o texto literário bíblico um texto antigo, principalmente escrito em hebraico, numa cultura muito diferente da nossa, como ele ser apreciado hoje pelas teorias e críticas literárias contemporâneas. Na verdade, nós todos sabemos, nós que somos da área, que a grande literatura jamais fica datada. Ela não fica datada. Se você pegar Édipo Rei até hoje nos persuade, é um drama muito persuasivo sobre o fútil esforço humano para escapar da necessidade do destino, né? Já dizia Alter. E, no entanto, nós apreciamos essa obra, né? Eu não sou obrigado a partilhar de oráculos, a respeito dos oráculos e dos deuses mitológicos gregos, mas a obra Édipo Rei ainda hoje me persuade, me incita, né? Então, a Bíblia nos dá muitas representações também penetrantes da natureza humana, da família, do domínio da política, de muito mais. Então, quem não se encanta quando lê a história de José e seus irmãos, que chega no ápice da revelação, que José diz assim: eu sou seu irmão José. Então, assim, é muito interessante. A Bíblia pode ser analisada, pode ser vista, entendida, compreendida de forma literária, muito bem, não só como um livro de história do povo hebreu, nem só como um manual de vida religiosa, mas também como um livro de valor literário. Então, seria interessante, aqui no outro ponto aqui, que eu gostaria de já para finalizar a minha apresentação, é possível trilhar o caminho para a leitura da Bíblia seguindo pressupostos que não se limitam à visão desse texto somente numa perspectiva religiosa e histórica, mas também num exercício que leva tanto acadêmicos das universidades como religiosos à percepção do literário nesse livro, embora esses dois grupos o façam por motivações e pontos de partida diferentes. Os teólogos teriam que fazer a análise literária do texto bíblico para complementar a sua hermenêutica, e bem como os acadêmicos poderiam se debruçar para fazer a análise do texto bíblico de forma literária. E não é preciso anular o papel da fé, é preciso ver a Bíblia de forma plural, não precisa descartar o seu valor religioso para deixar de perceber a literatura, assim como muitos textos sagrados da mitologia são considerados de forma literária, e não se pode ignorar por parte do leitor comum e da crítica literária que a Bíblia carrega estilo, forma, conteúdo que se ajustam às teorias literárias. Então, a própria influência que a Bíblia teve no Ocidente, a apresentação do seu texto, rico em prosa e poesia, bem como a recepção dos leitores, já lhe garante um lugar no chamado cânone literário.
eu teria mais alguma coisa para falar sobre alguns pressupostos como uma espécie de protocolo de instruções de uso da Bíblia como literatura, mas talvez o ponto principal seria desvinculá-la dessa visão religiosa, para se fazer análise literária, tirar alguns rótulos e se lançar um trabalho de pesquisa. E considerá-la como um livro de literatura, porque muitos autores beberam nessa fonte. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Quero agradecer. Camila, pode passar para o próximo aí, próximo slide. Meu agradecimento a vocês, a atenção, e pretendo, inclusive, com a ajuda de alguns parceiros, formar até um grupo de teoliteratura, se posso chamar assim, para trabalhar esse aspecto e resgatar esse lado literário, né, da Bíblia Sagrada. Muito obrigado. Obrigada, Wilson. Professor Marcos, suas considerações, por favor. Muito obrigado, Wilson. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado à equipe, vocês todos que estão empenhados nesse evento. Parabéns ao Leilson, à professora Carmen, pela apresentação anterior. Fiquei muito curioso com o poeta Cláudio Fé. Não sei se já existem publicações aqui no Brasil do autor. E fiquei curioso também pela poesia da professora Carmen. Depois eu vou procurar na internet. Mas, Wilson, seu trabalho já foi publicado, já foi concluído? Esse é um capítulo da sua dissertação? Esse capítulo aí é um dos capítulos da dissertação, mas a dissertação já foi aprovada, só estou fazendo algumas retificações para fazer o depósito no PPGL, no Programa de Pós-Graduação. E avançar, né, com essa ideia aí. Então, parabéns pela escolha do tema. Eu acho que você faz bem o momento histórico que a gente vive no Brasil, esse contexto sociocultural em que a Bíblia está sendo tomada literalmente para fundamentar posturas anticristãs, anti-humanas, diria assim, antibíblicas também. Então, você tomar as escrituras nessa perspectiva literária é muito importante, valiosa, e livra do fundamentalismo, que é Sim. uma preguiça intelectual, na minha opinião, fundamentalismo. Ler as escrituras, a Bíblia, né, os textos bíblicos, e interpretá-los tal como estão. Esquecer o processo, esquecer a literatura, o contexto histórico, social, o gênero e assim por diante. Então, parabéns pelo trabalho, pela escolha, por trazer a Bíblia nessa perspectiva. Depois, a importância do seu tema para a formação do pensamento ocidental. Como você citou lá, a Bíblia se tornou um livro base para o pensamento ocidental e importante que se estude também fora da teologia, das ciências da religião. Depois, a Bíblia pode ser um livro que contribui para o diálogo entre os saberes. Você faz desde a literatura, mas há, por exemplo, muitas obras de artes inspiradas em textos bíblicos, há muita filosofia elaborada a partir de questões bíblicas, e outros saberes, outras ciências e saberes também partiram de textos ou de questões bíblicas. E eu acho que é importante colocar a Bíblia nesse rol de diálogo
e tirar a Bíblia só da leitura religiosa, que é uma leitura que é a predominante, mas que não é a única. Eu queria te dar algumas sugestões para o seu prosseguimento de pesquisa. O texto que você mandou, né, como um artigo, eu acho que você pinça bem dois autores muito importantes, o Walter e o Auerbach. Eu queria te sugerir para um artigo, não é? Isso é uma sugestão para você refletir, talvez refletir com o seu orientador, porque eu entendi que o texto que você me enviou era um capítulo do seu trabalho, que você já concluiu, não é isso? É isso. Então, uma sugestão para a publicação de um artigo, que eu acho que seria uma contribuição muito importante. Você tiraria aquele tópico do conceito de literatura, iria direto para o diálogo e a contribuição do Auerbach e do Walter, e ampliaria, não é, com publicações mais recentes e talvez da pesquisa brasileira. E o artigo do Anderson, que você cita, deixa eu só pegar o sobrenome, Anderson de Oliveira Lima, 2 momentos na história recente da leitura bíblica, a Bíblia como literatura, a partir de Auerbach e de Alter. Então, você poderia dialogar com esse artigo e ampliar, ir além do que o Anderson já fez. Ou seja, você parte dos dois, dialoga com o Anderson e amplia com novas leituras, com novas perspectivas, com novas publicações. Eu acho que seria um artigo muito original, uma contribuição que você poderia dar a partir da sua pesquisa. Sim, agradeço. Espero que tenha fôlego para isso quando você concluir os reparos e entregar o seu trabalho final. Outras sugestões que eu quero te dar é o seguinte: um grupo de pesquisa tem o título Bíblia como Literatura. Ele é um grupo de pesquisa da Universidade Mackenzie, lá de São Paulo, e tem como coordenador o professor João Leonel. Agora, acho que tem 1 ou 2 semanas, o grupo de pesquisa fez um evento com esse título, Bíblia como Literatura ou Bíblia e Literatura, não lembro o título. Mas você pode recorrer para outros debates, outros autores, outros diálogos, e tem pesquisas a respeito. Outra sugestão é a revista que você pesquisou, a revista Teoliterária, a revista que você tomou o artigo do Anderson. É uma revista especializada nessa relação de teologia e literaturas, e eu acho que seria um espaço que caberia a publicação do teu trabalho, se você já não tem outro destino para o teu trabalho. E uma outra sugestão é um congresso que vai acontecer agora, em outubro, para as próximas semanas. Não recordo a data exatamente, 24, 25, por aí. É o Congresso da Associação Latino-Americana de Literatura e Teologia. É um congresso online, é sobre essa relação literatura e teologia, mas tem também publicações e pesquisas na área de Bíblia e literatura. Isso pode te enriquecer, te deixar em Sim, com certeza. Com outras pessoas que pesquisam sobre a temática. E eu fiquei curioso simplesmente para saber o desfecho da sua pesquisa. O que você pesquisou a partir do capítulo que você apresentou a respeito de literatura? Posso lhe enviar a dissertação para que conheça lá, que veja a dissertação. Isso. E quais seus sonhos, a partir de agora, já tendo defendido a dissertação de mestrado? Eu quero avançar nessa área. Quero avançar bastante nessa área aí. Quero me aprofundar. Faz planos de doutorado?
Tenho sim, tenho planos. Apesar dos cabelos brancos e da idade, mas ainda quero chegar lá. Então, os parabéns, muita força para seguir adiante. Nós vamos manter contato e o que eu puder contribuir com a Sim, sua pesquisa e com o seu bom êxito acadêmico, pode contar comigo. E parabéns mais uma vez a você, a equipe, o Joel, a Camila, o Leilson que apresentou, a professora Carmen também que participou. Eu acho que esses espaços são muito importantes para o tempo que a gente vive, essa interação, o compartilhamento de conhecimento, a convivência e a construção dos saberes. Então, parabéns para todos vocês. obrigado. Obrigada, professor Marcos. Leilson e Wilson, parabéns pelas suas pesquisas. Nós vamos encerrando mais uma mesa e eu agradeço imensamente pela participação de todos e até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Profesora Carmen Blanco, gracias otra vez por la participación. Pues